Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, a gente vai falar sobre o patrimônio cultural dos bairros, tá? A gente continua falando, então, sobre os bairros. Abre, então, a sua apostila na página 68 e acompanha a aula junto com a Pro. Vamos ler esse pequeno texto ali, tem algumas imagens também. O título é Presente de Valor. Quando eu tinha 10 anos, ganhei no dia de Natal a bicicleta que tanto desejava. Ganhá-la foi uma surpresa, pois meus pais sempre diziam que ela custava um preço muito alto e que seria difícil comprá-la. Eu já havia até perdido a esperança. Chegou o dia de Natal e lá estava ela. Abracei forte meus pais, agradeci e fui dar umas voltas. Essa bicicleta me acompanhou nos momentos mais felizes da minha infância. Já estou com 42 anos. Olha só, quase a minha idade. E não consigo me desfazer dela. Dela quem? Da bicicleta, né? Está velha. Quem está velha? A bicicleta. E nem funciona direito. Mas quando a vejo, lembro da minha infância, dos amigos que me acompanharam e dos lugares pelos quais passei. Muito bem. Essa autora que escreveu esse texto aqui, ela dava muita importância a um objeto, né? Na verdade, é um objeto, mas é um objeto que tem um grande valor para ela. Assim, para nós também, às vezes tem algum objeto que a gente guarda com muito carinho, né? Porque ele representa algo especial na nossa vida, de algum momento especial. Assim é o patrimônio. Para ela, essa bicicleta é um patrimônio. Olha só, imaginem que a bicicleta é essa aqui agora, ó. Bem velhinha, bem antiga, estragada já. Mas é um patrimônio que tem um valor ali sentimental, né? Mas então, o que são patrimônios? São bens que pertencem às pessoas ou à herança que é deixada pelos familiares aos seus descendentes. Esse objeto se torna um patrimônio por ter um valor sentimental para aqueles que o pertencem. Como a biblioteca da autora que lemos no texto não tinha valor financeiro, mas tinha valor sentimental. A pergunta que eu vou fazer para vocês: e você e sua família possuem algum patrimônio? Algum patrimônio sentimental, algum patrimônio concreto, como uma casa, um carro? Isso também são patrimônios. Olha só, tem até ali uma cadeira de balanço, né, bem antiga, que alguém de repente pode guardar e pode ter algum valor sentimental, né, que é um patrimônio também. Acompanhe a leitura na página 69 agora. O que é patrimônio cultural? Na maioria das vezes, os objetos que pertencem às pessoas e as acompanham ao longo da vida têm um valor sentimental. Na história que acabamos de ler, a bicicleta representa para a autora lembranças de sua infância, de seus amigos, dos lugares por onde brincava e passeava. Isso nós já falamos, né? Agora ali no clique. Chamamos de patrimônio os bens que pertencem às pessoas ou à herança que é deixada pelos familiares aos seus descendentes. O patrimônio cultural corresponde a objetos que pertencem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas e que têm valor sentimental para elas, independentemente do valor financeiro. No caso da história da Luciane, a bicicleta é um bem cultural particular porque é dela, e individual também. Existem patrimônios culturais coletivos, ou seja, que pertencem a um grupo maior de pessoas, de uma comunidade, de um bairro, ou de uma cidade, ou de um país, ou até do mundo inteiro. Na página 69 ali, vocês terão uma atividade para fazer. Temos ali a imagem do Cristo Redentor, né, que é um dos patrimônios coletivos, né, lá do Rio de Janeiro e também do Brasil, que é o nosso país. Ali ao lado eu tenho, né, o Cristo Redentor é um símbolo do cristianismo no Brasil, que representa paz e amor, com Jesus de braços abertos.
Por dia, o Cristo Redentor recebe em média 5.000 visitantes. O monumento tem 38 metros de altura, sendo que a estátua tem 30 metros e o pedestal 8 metros. Esta altura é equivalente a um prédio de 13 andares. É muito alto, né, gente? Tem ali também sobre o Teatro Amazonas, tá? Que é esse teatro aqui que vocês têm na imagem. Então, vocês vão colocar o nome do patrimônio, ok? Onde está localizado esse patrimônio, tá? E qual é a importância cultural para a população? Qual é a importância cultural, né? Continuando, então, a leitura, passamos para a página 70. Acompanhe, então, a leitura junto com a Pro, na apostila de vocês. Na maioria das cidades, existem patrimônios culturais. Então, em quase todas as cidades existem esses patrimônios que são culturais. Estes podem ser objetos ou outras construções que tenham valor especial para a comunidade que os produziu. Um exemplo disso são os chafarizes encontrados nas praças das cidades brasileiras. Geralmente nas praças, né, tem aquele chafariz para deixar a cidade mais bonita. Também é um patrimônio cultural, inclusive aqui em Caxias nós temos. Há mais de 100 anos não havia água encanada. Olha só que interessante, gente. Há mais de 100 anos não havia água encanada. Para consegui-la, as pessoas tinham que buscá-la em locais onde houvesse uma fonte. Por isso, a administração das cidades construía uma fonte ou chafarizes. Então, antigamente, foi por esse motivo que as pessoas começaram a construir os chafarizes ou fontes, ok? A administração, então, da cidade, que são pessoas que dirigem e governam a cidade. Em outros lugares, as pessoas cavavam buracos profundos na terra até encontrar água, e então construíam um poço. Esses poços e fontes abasteciam as carroças-pipa e os aguadeiros profissionais, que vendiam água de casa em casa. Olha só, gente, eles vendiam água de casa em casa. Hoje, não é preciso buscar água em fontes ou poços. Existe uma rede de encanamentos subterrâneos, ok? Embaixo ali do solo, que leva a água direto à casa das pessoas. No lugar onde as fontes de água estavam localizadas, as prefeituras construíram chafarizes para enfeitar as praças ou outro lugar público. Pode-se dizer que os chafarizes são patrimônios culturais públicos, pois fazem parte da história das cidades. Em cada cidade do Brasil existem construções que tiveram uma função em determinado período da história, mas passaram por transformações ao longo do tempo. No entanto, muitas delas permanecem preservadas, como representação de como era a vida no passado. Ok, até aqui, página 70. Então, gente, um patrimônio cultural não precisa ser algo muito antigo, tá? Mas que tenha algum significado especial para aquela comunidade. Ali está dizendo, ó, pode ser uma casa, uma praça, um monumento, uma rua, uma estátua, uma placa, até uma igreja. Agora aqui na atividade que vocês têm que fazer, tá? Em sua cidade existem chafarizes ou fontes de águas antigos? Investigue com sua turma, escolha um ou dois exemplos e responda. Então, vocês podem investigar em casa. A Pro já trouxe aqui para vocês uma imagem. Alguém reconhece essa imagem? De que cidade é? Se trata da cidade de Caxias do Sul, ali na Praça Dante Alighieri, tá? A Pro colocou aqui para vocês lembrarem, né, que aqui na nossa cidade nós temos uma praça com chafariz. Em que bairro está localizada, né? Esse chafariz, essa praça, ela está localizada onde? Na nossa aula de geografia, nós vimos que ali onde se concentra o maior número de pessoas, onde se concentra o maior número de comércio, a gente chama de centro, ok?
E no entorno desse centro que vão surgir as periferias, né? O subúrbio, os bairros em torno desse centro. Então, ali na cidade de Caxias do Sul, então, na nossa cidade, o local onde fica o chafariz é no centro, né? E o que está ao redor do chafariz? Então, vocês vão marcar ali o que está ao redor do chafariz. E escreva um pequeno texto contando a história desse chafariz. Então, você pode pesquisar na internet, ok? Ali está dizendo assim, a Pro colocou ali para vocês, a Praça Dante Alighieri é o local público mais antigo e tradicional de Caxias do Sul, estando localizada no coração da cidade. E na número 2, imagine como era a vida das pessoas em uma época em que não havia água disponível em torneiras e chuveiros dentro de casa, como temos hoje em dia. Como você acha que a água era utilizada? Será que havia desperdício? Debata com o professor e os colegas e escreva um texto coletivo com o título Como era a vida antes da água encanada. Então vocês podem escrever assim, ó. Pode escrever até uma frase só, tá? Uma ou duas frases ali. Vocês podem voltar ali no texto, porque ali no texto fala uma parte ali da água quando não havia ainda água encanada, tá bom? E a gente já falou sobre isso também. Façam umas duas frases, que está ótimo. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vou fazer a leitura, não é para copiar, mas escrevam com as palavras de vocês. No passado, quando não existia água encanada, tudo era muito difícil. As pessoas precisavam sair de casa com baldes para buscar água em poços ou fontes. Essa água era usada por toda a família para o banho, para a limpeza da casa, para prepararem a comida e para beberem. As pessoas não desperdiçavam água, pois era muito difícil buscá-la. Tá, gente? A Pro fez ali um pequeno texto, algumas frases ali, mas vocês escrevam com as palavrinhas de vocês, tá bom? Nós não faremos as páginas 72 e 73, a gente vai fazer só em aula presencial essas duas, ok? Tenham todos uma ótima tarde, fiquem com Deus, até a próxima!